Era um sábado preguiçoso, e os raios de sol lutavam para atravessar as cortinas finas do meu apartamento aqui em Copacabana, iluminando a bagunça que eu mesma havia orquestrado. Caixas de papelão amontoadas em cantos estratégicos, uma lata de tinta cor de abacate teimosamente aberta sobre um jornal velho, com um pincel de cerdas duras abandonado ao lado. E eu, Sofia, vestindo um macacão de ensurrado com respingos coloridos e os cabelos castanhos presos num coque frouxo que insistia em deixar escapar algumas mechas rebeldes. Encarava a parede da sala como se ela tivesse me ofendido pessoalmente. A lixa de grão médio na minha mão tremia, não de esforço, mas de pura frustração. Já se passavam quase 3 horas desde que eu tentava desesperadamente alisar aquela superfície teimosa, cheia de imperfeições que pareciam brotar magicamente a cada passada. Em vez de suavidade, eu só conseguia arrancar lascas irregulares, me cobrindo de um pó fino que grudava na pele como uma segunda camada. Isso é um fiasco completo, murmurei, passando a mão suja de pó no rosto e deixando uma marca esbranquiçada na minha bochecha. Foi nesse exato momento de rendição que a campainha tocou, um som estridente que ecoou pelo apartamento silencioso. Olhei pelo olho mágico e vi um homem alto, com um sorriso tranquilo que parecia irradiar uma calma quase irritante. Ele carregava uma mochila grande nas costas, mas não foi isso que realmente prendeu minha atenção. Era o que ele equilibrava com desenvoltura no ombro, uma lixadeira industrial imensa, com um longo braço metálico e um disco de lixa que parecia do tamanho de um disco de vinil grande. Parecia algo saído de um filme de ficção científica, um cruzamento bizarro entre uma ferramenta de construção e um instrumento musical futurista. Bom dia, Sofia. Pode me chamar de Javier. A senhora solicitou uma parede perfeita, não foi? Disse ele, com um tom que equilibrava profissionalismo e uma pitada de ironia divertida. Senhora! Arqueei uma sobrancelha, cruzando os braços sobre o peito, fazendo o macacão apertar levemente nos seios. Acho que você não tem mais de 30. Vamos combinar que senhora me faz sentir mais velha que a dona da imobiliária. Ele riu, e era um riso gostoso, um som grave que lembrava o roçar das ondas na areia da praia. Certo, Sofia. Como você preferir. Dei um tapinha leve no braço dele através da porta. Desculpa, de novo. É a força do hábito. Ele pareceu genuinamente envergonhado. Então, posso entrar e dar uma olhada nas suas paredes? Claro, claro, respondi, destrancando a porta e abrindo uma fresta. Assim que ele entrou, trazendo consigo um leve cheiro de suor e graxa, meus olhos não conseguiam se desgrudar da lixadeira. Era imponente, quase ameaçadora, mas havia algo de fascinante naquela máquina poderosa. Alguns instantes depois, enquanto Javier avaliava a parede com um olhar clínico, o aparelho ganhou vida com um zumbido grave assim que ele o ligou. Em segundos, a superfície antes irregular começou a se transformar sob o toque da lixa rotativa. O pó fino voava em nuvens densas, mas Javier trabalhava com uma concentração serena, movendo a máquina com a precisão de um cirurgião. Ele deslizava o braço metálico com firmeza, ajustando o ângulo com movimentos suaves, enquanto eu observava de uma distância segura, hipnotizada pela transformação. Durante as breves pausas que ele fazia para trocar a lixa ou limpar o excesso de pó, eu não resistia em comentar. Nunca vi alguém usar uma máquina dessas para uma parede interna. Parece intenso. Requer muito controle, mas também sentir o movimento, não é? Ele assentia, limpando o rosto com a parte de trás da mão, deixando uma trilha cinza na pele bronzeada. Exatamente. É como dançar. Você precisa sentir a vibração da máquina, a resistência da parede. E então voltava ao trabalho, com a mesma dedicação silenciosa. Algum tempo depois, me aproximei para ver de perto o progresso. A parede já estava visivelmente mais lisa, com uma textura quase aveludada em alguns pontos. Desculpa, sou curiosa, falei, passando a ponta dos dedos hesitante na superfície. A sensação era surpreendentemente suave. Tudo bem, ele disse finalmente, desligando a máquina, e o silêncio repentino fez meus ouvidos zumbirem por um instante. Vamos lá, pode ver que está ficando bem feito. Ele falou,
a voz um pouco mais alta que o normal por causa do barulho anterior, e me pediu um copo de água. Enquanto ele bebia, seus lábios cheios envolvendo a borda do copo, eu reparava em detalhes bobos. Como seus dedos grossos e fortes seguravam o vidro com delicadeza, ou o jeito como ele franzia a testa quando tentava se lembrar de algo engraçado que aconteceu em outra reforma. Sua voz era baixa, quase um sussurro rouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado. Ele me contava histórias engraçadas sobre os perrengues em outras casas, os clientes excêntricos, os imprevistos bizarros que transformavam uma simples pintura em uma saga. Quando ele terminou de contar uma história particularmente hilária sobre um papagaio que havia comido todos os pincéis de um pintor, a pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse me controlar. E tem alguma história de uma simples reforma que acabou em romance, Javier? Tentei soar casual, desinteressada até, mas senti minhas bochechas corarem levemente. Javier ficou quieto por um segundo, o olhar perdido na parede agora quase impecável. Ele passou a mão no queixo por fazer, pensativo. Acho que ainda não. Mas quem sabe depois de hoje possa ter. Ele falou sugestivamente, um brilho divertido nos olhos escuros. Será? Perguntei, tentando manter um tom irônico, mas sentindo um tremor sutil na voz. A leveza do momento pareceu se dissolver em algo mais denso, uma eletricidade quase palpável no ar entre nós. Senti uma vontade súbita de preencher aquele silêncio que se estendia. Bem, você sempre usa essas ferramentas e máquinas enormes. Falei, mudando de assunto abruptamente. Ah, sim. Essa nem é tão grande. Tem uns modelos maiores e mais potentes na caminhonete. E nossa conversa voltou ao tom casual de antes, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, a faísca já havia sido acesa. Os dias seguintes se transformaram em uma dança sutil de pequenos encontros. Javier voltava ao apartamento para continuar o trabalho de preparação das paredes, e eu inventava desculpas esfarrapadas para estar por perto. Oferecia café fresco, perguntava sobre a próxima etapa da reforma com interesse repentino, ou simplesmente ficava observando trabalhar, fascinada pela maneira como ele domava aquela lixadeira monstruosa. Cada conversa era um passo adiante, como se estivéssemos pintando algo juntos, além das paredes. Numa dessas tardes, enquanto ele ajustava a lixa da máquina, notei uma mancha de tinta seca na minha mão, um resquício da minha tentativa frustrada de lixar. Tentei esfregá-la disfarçadamente na lateral do macacão, mas Javier percebeu. Sem dizer nada, ele pegou um pano úmido de sua bolsa de ferramenta surrada. Deixa eu te ajudar, disse ele, segurando minha mão com uma delicadeza surpreendente para um homem com mãos tão calejadas. O toque foi breve, mas o suficiente para fazer meu coração dar um salto inesperado. Ele limpou a tinta com cuidado, seus dedos roçando levemente os meus. Você é sempre assim tão cuidadoso? Perguntei, tentando manter a voz leve e desinteressada. Só com quem merece, ele respondeu, com um brilho nos olhos que me fez desviar o olhar, sentindo um calor subir pelas minhas bochechas. E eu mereço muito, provoquei, voltando a encará-lo. Ele riu, um som baixo e rouco que fez meu corpo vibrar levemente. Não sei. Eu só gosto de você. Eu ri também, nervosa, mas por dentro algo se agitou, uma borboleta começando a bater asas no meu estômago. E de repente, o apartamento pareceu pequeno demais para conter a tensão crescente entre nós. Naquela noite, depois que ele terminou o trabalho do dia, ofereci um copo de suco de maracujá gelado como um pretexto para que ele ficasse mais um pouco. Sentamos no chão da sala, com as costas apoiadas na parede recém-alisada, e a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente, como se nos conhecêssemos há anos. Ele me contou sobre o tempo em que passou restaurando casarões antigos no interior, e eu falei sobre minha vida agitada em Copacabana, meus sonhos e minhas inseguranças. Em um momento, Javier me olhou fixamente, e havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que parecia dizer muito mais do que suas palavras. Ele se aproximou só um pouco, e eu senti o cheiro sutil de madeira e tinta que emanava dele, um aroma que começava a se tornar estranhamente familiar e até excitante.
Nenhum de nós se afastou. Sabe, ele disse, a voz ainda mais baixa agora, quase um sussurro. Às vezes a gente reforma uma casa, mas acaba encontrando algo que nem sabia que precisava consertar. Eu não respondi, apenas inclinei a cabeça, esperando. E quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se a parede, o apartamento, o mundo inteiro tivessem finalmente se encaixado no lugar certo. O barulho da rua lá fora, as caixas de papelão espalhadas, a lata de tinta esquecida, tudo desapareceu. Só existia ele, nós, aquele momento. Ele descansou a testa contra a minha, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Isso não estava no orçamento da reforma, brincou, a voz rouca. Eu ri, ainda atordoada pelo beijo suave. Você é péssimo com orçamentos, então talvez. Mas acho que acertei em cheio com essa parede. E com você. A conversa não durou muito depois disso. Havia algo no ar, pessoal e delicado, como uma dança que não precisava de plateia. A luz da sala, agora mais suave com o cair da noite, envolveu tudo em um véu de ternura. E cada instante parecia uma promessa não dita. Ali, em meio ao caos do meu apartamento em reforma, senti uma paz que não conhecia há tempos. E eu olhava para o teto, pensando em como algo tão simples, uma reforma, uma parede, podia trazer alguém assim para minha vida. Ah! Comecei, quebrando o silêncio confortável. Então, isso significa que você vai voltar amanhã para terminar a pintura? Ele riu, o som grave reverberando no peito dele contra o meu. Só se você prometer se comportar e não tentar lixar nada sozinha de novo. Ei! Protestei, virando para encará-lo. Eu estava experimentando. Claro, claro, ele disse, e me puxou para um beijo rápido, um selo suave nos meus lábios. Mas sério, Sofia, acho que essa reforma vai levar um tempo. E eu não tô com pressa. Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro, assim como aquelas paredes, podia ser algo bonito, desde que construído com cuidado. As manhãs seguintes ganharam uma nova melodia no meu apartamento. O zumbido característico da lixadeira de Javier ainda ecoava pelos cômodos, mas agora vinha acompanhado de risadas, trocas de olhares cúmplices e pausas mais longas que não estavam em nenhum cronograma de reforma. Eu me pegava ansiosa pela sua chegada, arrumando o cabelo no espelho do banheiro mais vezes do que o necessário ou escolhendo uma camiseta que, milagrosamente, escapara ilesa aos respingos de tinta. Era engraçado como algo tão prosaico quanto uma reforma tinha se transformado no palco discreto de algo muito maior, algo que florescia entre latas de tinta e montes de poeira. Numa dessas manhãs ensolaradas, enquanto Javier aplicava a primeira demão de primer branco na parede agora lisa, decidi que era hora de participar ativamente da transformação. Peguei um rolo de pintura com um cabo extensor e comecei a espalhar a tinta cremosa, tentando imitar a desenvoltura e a confiança de Javier. A tentativa não durou muito. Em menos de 5 minutos, eu tinha tinta no braço, uma mancha suspeita na testa e, de alguma forma inexplicável, algumas gotas salpicando meu cabelo preso. Sofia, você está pintando a parede ou fazendo body art abstrata? Perguntou Javier, apoiando-se no cabo da vassoura com um sorriso divertido que denunciava o riso reprimido. Body art, obviamente, retruquei, erguendo o queixo com uma falsa indignação. É a nova tendência. Quer experimentar? Ele desceu da pequena escada de alumínio com um passo leve, pegou um pincel fino de sua caixa de ferramentas, e antes que eu pudesse protestar, traçou uma linha fina de tinta branca na minha bochecha. Pronto! Agora você é uma obra-prima, disse ele, e sua risada baixa ecoou pela sala. Eu o encarei, fingindo ultraje, e peguei o rolo de pintura, ameaçando retaliar. Ele ergueu as mãos em rendição, mas o brilho travesso em seus olhos dizia que ele estava adorando a brincadeira. Calma, calma, ele pediu entre risos, desviando do meu ataque com uma agilidade surpreendente. Eu me rendo, mas só se você prometer não pintar meu cabelo de branco. Sem promessas, respondi, mas abaixei o rolo, sentindo meu coração mais leve do que há muito tempo. A tensão inicial da reforma havia se dissipado,
dando lugar a uma camaradagem inesperada e a uma atração que borbulhava sutilmente sob a superfície. Naquela tarde, depois de mais algumas horas de trabalho produtivo, com Javier supervisionando minhas tentativas de pintura com um olhar divertido, decidimos fazer uma pausa de verdade. Peguei uma garrafa de guaraná gelado da geladeira e 2 copos, e nos sentamos na pequena varanda do apartamento, com vista para o burburinho da rua lá embaixo. O sol da tarde começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, e a brisa suave trazia um frescor bem-vindo, como se limpasse o ar do pó da reforma e das tensões silenciosas. Sabe, eu nunca pensei que uma reforma pudesse ser divertida, comentei, olhando para ele enquanto tomava um gole do refrigerante doce. Javier virou o rosto para mim, o copo parado a meio caminho da boca. Acho que o segredo não é a reforma, Sofia. É a companhia. Sorri, sentindo aquele calor familiar subir pelas minhas bochechas. Ele tinha essa capacidade de transformar frases simples em algo quase poético, algo que ressoava de uma maneira inesperada. Você sempre fala assim? Como se tivesse ensaiado cada palavra. Perguntei, com um toque de provocação na voz. Só quando estou tentando impressionar, ele admitiu, com um meio sorriso charmoso que realçava as ruguinhas ao redor de seus olhos. Está funcionando? Respondi, inclinando a cabeça, observando a maneira como a luz do sol poente iluminava seus cabelos escuros. Talvez, ele respondeu, o olhar fixo no meu. Mas vou precisar de mais algumas paredes perfeitas para decidir. Ele riu, e por um momento ficamos em silêncio, apenas apreciando a vista e a presença um do outro, o som distante dos carros e das conversas na rua criando uma trilha sonora suave para aquele instante. Foi então que ele estendeu a mão e entrelaçou seus dedos nos meus, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O gesto era simples, um toque casual, mas fez meu peito apertar de um jeito bom, um prenúncio de algo mais profundo. Sofia, ele disse após um tempo, a voz mais séria agora, rouca com uma emoção contida. Eu sei que a gente está só começando, mas sinto que isso aqui não é só uma reforma. Não para mim. Olhei para ele, surpresa pela vulnerabilidade em suas palavras. Havia algo em seus olhos escuros, uma mistura de esperança e uma ponta de receio, que ecoava minhas próprias inseguranças. Para mim também não, confessei, apertando levemente sua mão. Mas, e se a gente bagunçar tudo? Tipo, pior do que eu tentando lixar uma parede? Ele riu, mas o som era suave, quase carinhoso. Então a gente conserta juntos. Eu sou bom com ferramentas, lembra? Gigantes, pelo que me contaram, brinquei, e ele me puxou para mais perto, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Exatamente, murmurou, antes de me beijar. Desta vez, o beijo foi mais intenso, uma exploração suave de lábios que deixou um formigamento delicioso percorrer meu corpo. Era como se estivéssemos selando algo importante, um acordo silencioso entre nós, uma promessa que ia muito além de paredes, reformas e tinta. Naquela noite, depois que Javier foi embora, o apartamento parecia estranhamente silencioso sem a sua presença constante. Mas não era um silêncio vazio, estava carregado de expectativa, de uma nova energia que pulsava nas paredes recém-preparadas e no ar que ainda guardava seu perfume sutil. Deitei na cama, repassando em minha mente cada troca de olhar, cada toque, cada palavra sussurrada. Havia uma química inegável entre nós, algo que se acendera inesperadamente em meio ao caos da minha tentativa de reforma. Na manhã seguinte, Javier chegou com um sorriso ainda mais radiante e uma playlist de samba que logo preencheu o apartamento com ritmos alegres. Enquanto pintávamos a parede de um tom suave de azul celeste que eu havia escolhido, a atmosfera era leve e descontraída. Compartilhávamos fones de ouvido, cantávamos desafinado e trocávamos olhares divertidos quando um de nós borrava a pintura sem querer. Em um momento de descontração, enquanto limpávamos os pincéis na pia da cozinha, Javier se aproximou por trás e envolveu minha cintura com seus braços fortes, apoiando o queixo no meu ombro. Senti um arrepio percorrer minha espinha com o toque inesperado e o calor de seu corpo contra o meu. Essa cor combina com seus olhos, sussurrou em meu ouvido,
sua respiração quente causando um formigamento delicioso. Virei-me em seus braços, meu coração acelerado. Você acha? Perguntei, sentindo minhas bochechas corarem novamente. Ele assentiu, seus olhos escuros fixos nos meus. Acho você linda, Sofia. O elogio direto e sincero me pegou desprevenida, e por um instante ficamos em silêncio, apenas nos encarando, a tensão palpável crescendo novamente entre nós. Seus dedos deslizaram suavemente pelo meu braço, causando arrepios por toda a minha pele. Havia uma eletricidade silenciosa no ar, uma promessa de algo mais íntimo que pairava entre as latas de tinta e os panos sujos. O ritmo dos nossos dias se ajustou a uma nova cadência, marcada pelo vai-vem de Javier e pela minha crescente expectativa a cada manhã. A pintura da sala avançava, camada após camada, ganhando uma tonalidade suave e acolhedora que parecia refletir a atmosfera que se instalava entre nós. As conversas se tornaram mais profundas, compartilhando não apenas histórias engraçadas, mas também sonhos, medos e lembranças que nos aproximavam a cada dia. Numa tarde quente, com a brisa do mar entrando pela janela entreaberta, Javier estava concentrado em pintar os detalhes do rodapé com um pincel fino. Eu o observava sentada no chão, as costas apoiadas na parede quase finalizada, admirando a precisão de seus movimentos. Ele usava uma camiseta regata que revelava seus ombros largos e braços fortes, salpicados de pequenas manchas de tinta colorida que eu achava estranhamente atraentes. Seus dedos ágeis seguravam um pincel com firmeza, e a concentração em seu rosto era adorável. Havia uma quietude intensa naquele momento, apenas o suave roçar das cerdas na parede e o som distante das ondas quebrando na praia. Senti um impulso repentino de tocá-lo, de romper aquela bolha de concentração silenciosa. Lentamente, me levantei e me aproximei, caminhando descalça sobre o chão coberto por um lençol protetor. Parei atrás dele, hesitante por um instante, antes de estender as mãos e pousá-las suavemente em seus ombros. Senti seus músculos tensos relaxarem levemente sob meu toque. Ele parou de pintar, mas não se virou. Está tudo bem? Perguntou, a voz baixa e rouca. Sim, murmurei, inclinando-me para sussurrar em seu ouvido. Só queria sentir você. Senti um arrepio percorrer seu corpo. Ele largou o pincel e se virou, seus olhos encontrando os meus. Havia uma intensidade silenciosa em seu olhar que me fez prender a respiração. Seus dedos encontraram os meus, entrelaçando-os com um calor familiar. Sofia! Ele começou, a voz carregada de uma emoção palpável. Sem dizer mais nada, ele se aproximou, enlaçando minha cintura com seus braços fortes. Nossos corpos se encontraram, o calor dele me envolvendo por completo. Seus lábios roçaram os meus suavemente, um toque hesitante que prometia mais. Fechei os olhos, entregando-me àquele momento de intimidade crescente. O beijo que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era mais demorado, mais exploratório, uma dança suave de lábios e línguas que comunicava uma intensidade de sentimentos que palavras não conseguiam expressar. Senti um formigamento percorrer meu corpo, uma onda de calor que se concentrava em meu ventre. As mãos de Javier deslizaram das minhas costas para aprofundar o abraço, apertando-me contra seu corpo rijo. Nossos corpos se moviam em sincronia, um balé silencioso de desejo crescente. Seus lábios desceram para o meu pescoço, deixando beijos suaves que me fizeram suspirar. Senti seus dedos roçarem a pele exposta sob a alça do meu vestido de verão, um toque leve que acendeu uma chama dentro de mim. Javier! Sussurrei, meu corpo tremendo levemente. Ele se afastou um pouco, seus olhos escuros fixos nos meus, carregados de uma ternura apaixonada. Você é linda, Sofia. Linda por dentro e por fora. O elogio sussurrado intensificou ainda mais a atmosfera carregada entre nós. Nossos rostos estavam próximos, nossas respirações se misturando. Senti a necessidade avassaladora de estar ainda mais perto, de explorar a intimidade que se oferecia naquele momento. Ele pareceu ler meus pensamentos, pois se aproximou novamente, seus lábios roçando os meus mais uma vez. Desta vez,
O beijo foi mais urgente, uma entrega mútua ao desejo que nos consumia. Seus braços me envolveram com mais força, e senti meu corpo se render completamente ao calor de seu abraço. Naquela noite, depois que a última camada de tinta secou, a sala parecia um espaço completamente novo, banhada por uma luz suave e com uma atmosfera de intimidade palpável. Javier ficou para jantar, e compartilhamos uma refeição simples na varanda, sob a luz das estrelas que começavam a surgir no céu noturno. A conversa fluiu naturalmente, pontuada por sorrisos cúmplices e olhares carregados de significado. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, havia uma tristeza silenciosa em seus olhos, um receio de que aquele capítulo da nossa história estivesse chegando ao fim. Obrigado por tudo, Sofia, ele disse, sua voz baixa e rouca. Por me deixar fazer parte da sua vida, mesmo que tenha sido por causa de uma parede. Obrigada a você, Javier, respondi, meu coração apertando levemente. Você transformou muito mais do que apenas as minhas paredes. Ele se aproximou e beijou minha testa suavemente, um gesto de carinho que tocou fundo em meu coração. Espero que isso não seja um adeus. Eu também espero que não, sussurrei, meus olhos marejando levemente. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, um vazio sutil que a ausência de Javier havia deixado no apartamento. Fui até a sala e admirei as paredes recém-pintadas, a cor suave me lembrando dos seus olhos. Havia uma beleza serena naquele espaço, mas faltava algo, alguém. Peguei meu celular e disquei seu número, ansiosa para ouvir sua voz. Chamou algumas vezes, mas ninguém atendeu. Tentei novamente, e mais uma vez, sem sucesso. Uma ponta de apreensão começou a surgir em meu peito. Decidi ir até o seu hotel, um pequeno estabelecimento charmoso perto da Lapa que ele havia mencionado. A recepcionista, uma senhora simpática com um sorriso acolhedor, me informou que Javier havia feito check-out naquela manhã bem cedo. Ele deixou este bilhete para você, ela disse, entregando-me um pequeno envelope branco. Com as mãos tremendo levemente, abri o bilhete. A caligrafia de Javier era firme e elegante. Sofia. O rio é lindo, mas o meu lar me chama. Preciso voltar para minha cidade. Levo comigo as cores das suas paredes e o calor do seu sorriso. Espero que um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Com carinho. Javier. Senti um nó se formar na minha garganta. Uma onda de decepção me invadiu, misturada a uma ponta de raiva. Ele simplesmente foi embora, sem se despedir, sem ao menos me dar uma chance de quê, exatamente? Eu nem sabia o que esperava. Voltei para o apartamento, a serenidade das paredes azuis agora parecendo fria e distante. Sentei-me no chão da sala, no mesmo lugar onde havíamos compartilhado tantos momentos íntimos, e deixei as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. De repente, meu olhar caiu sobre algo que não havia notado antes. Atrás de uma das caixas de papelão, perto da parede recém-pintada, havia algo pequeno e brilhante. Me arrastei até lá e peguei o objeto. Era um pequeno pingente de prata, delicadamente gravado com as iniciais J e S entrelaçadas. Meu coração deu um salto. Ele havia deixado isso de propósito. Era um sinal? Uma promessa silenciosa de um reencontro futuro? Naquele instante, ouvi um barulho na porta. Alguém estava tentando abrir. Meu corpo ficou tenso. Quem poderia ser? Javier havia acabado de ir embora. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e familiar. Mas não era Javier. Era um homem mais velho, com um olhar severo e uma pasta de couro na mão. Sofia? Perguntou ele, sua voz fria e autoritária. Precisamos conversar sobre o apartamento.